14 horas e 8 minutos da segunda-feira, dia 14. Que dia é hoje? 17 de agosto de 2015. Começa aqui mais um Salutes, um programa para quem sintoniza pela primeira vez. Um programa que está há 7 anos no ar e cada vez mais se comprovando que a sua ideia original acaba se comprovando na prática. Há 7 anos atrás eu comecei a fazer esse programa primeiro como um resgate da acupuntura, a medicina ancestral, bastante importante, atuante, como um elo de ligação, né? A acupuntura tem tudo para ser uma das medicinas do futuro, né? É infelizmente ainda do futuro, porque ainda ela é muito subaproveitada hoje. Mas de qualquer maneira, a acupuntura como uma importante medicina do futuro e do presente também, como um elo de ligação entre a ancestralidade e o que há da medicina do futuro. E parece que foi uma visão, né, na verdade, que hoje com a quântica, com a física quântica, com a saúde quântica, com o estudo da biofotônica, a gente está comprovando que os meridianos da acupuntura, as inteligências da célula, as comunicações por intermédio de fótons, que a biofotônica está falando, a questão das probabilidades, dos pacotes de energia que deixam de ser onda para se colapsar na matéria, tudo explica de uma certa maneira os fundamentos dos meridianos da acupuntura, da energia da acupuntura. Eu quero agradecer aqui a presença da Flávia Baral, da Ellen Martivi, da Alva Luqueta e Agostinho Tal. Eu estou aqui ao vivo, online, pela AltV. Vocês podem fazer perguntas pelo chat. Nós estamos ao vivo aqui no chat. E também pela minha página no Facebook, João Carlos Baldan. Pauta de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto dos metais tóxicos, que hoje estão no solo, na água, no ar, nas tintas, nos desodorantes, nos alimentos, nos remédios agrotóxicos e etc, e etc, e etc. Nos últimos 50 anos, nossa exposição aos metais tóxicos cresceu muito, que tem gerado vários problemas de saúde, entre eles a desestabilização na captação de minerais essenciais, como zinco, magnésio e cobre, por exemplo. Então, o pessoal cumprimentando aqui no chat, oi, boa tarde, peço por gentileza, aqui aparece só um código, ao lado da mensagem pelo chat, por favor, a identificação, o nome da pessoa para eu saber quem está falando e a gente poder devidamente... a Cládice, boa tarde, Cládice. Muito bem. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, já amplamente utilizada hoje tanto na Europa quanto no Japão. Aqui no Brasil, a Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Antes de a gente começar a falar dos metais tóxicos, em especial, nós vamos falar hoje principalmente do arsênico, ou do arsênio, e também do alumínio, esses dois metais tóxicos que causam muitos problemas. Antes disso, porém, eu quero fazer um congresso, eu quero fazer uma chamada do primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. Eu quero convidar você, não precisa ser médico ou terapeuta, que terão 2 dias, os primeiros 2 dias em especial serão workshops e de treinamento, inclusive, com proeminentes cientistas, inclusive do exterior, mas também você que não é terapeuta, mas que pensa, que imagina cuidar da tua saúde, ter informação sobre medicina quântica, sobre saúde quântica, biofotônica e etc., eu o convido a fazer a sua inscrição nesse congresso, que realmente será um marco, né? Essa fronteira da saúde quântica seguramente vai se expandir, né, a partir de novembro, quando vai ocorrer esse primeiro congresso, em que serão discutidos novos métodos para tratar antigos problemas, muitas vezes de doenças, de patologias consideradas incuráveis, como o próprio câncer. Vamos falar sobre biofísica quântica, obesidade infantil, que chega a índices alarmantes hoje, e aí eu vou pedir para o Iago, que está lá no Twitter, para colocar o filme sobre... Primeiro o filme, Iago, por gentileza, o primeiro Congresso Internacional de Saúde e Fronteiras Quânticas, primeiro o filme, em seguida, sim, essa figura alusiva que você colocou aí, tá bom? Mas vamos ao filme primeiro,
com o depoimento do Dr. Cáter, José Roberto Cáter, e do Dr. Kunio Inamoto, presidente da Quantum Bio. Vamos assistir. Você deseja conhecer novos métodos para tratar velhos problemas de saúde? Você quer saber como viver de forma saudável naturalmente? Você quer conhecer histórias de pessoas que superaram doenças consideradas incuráveis? Você gostaria de saber como a biofísica quântica está revolucionando o tratamento de diversos males? Então, prepare-se para conhecer a nova fronteira da saúde. O primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. A função básica do médico seria ensinar saúde ao ser humano. Ou impedir ou retardar o aparecimento da doença seria o ideal, mas não é assim que a gente aprende na faculdade. Infelizmente, depois que a doença se instala, fica muito difícil restituir a saúde. Nós nos preocupamos muito mais com a origem das doenças. E essa origem transcende a matéria. Ela é energética. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade infantil cresceu 400% nos últimos 30 anos. Uma em cada 3 pessoas irá desenvolver câncer em algum momento da vida. O câncer é uma outra vida desenvolvendo dentro da pessoa, uma vida estranha, criada pela própria pessoa. O câncer hoje está avançando e em breve ele vai ocupar o primeiro lugar no índice de mortalidade. Estima-se que cerca de 30% da população mundial sofra de depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, as doenças crônicas são as principais causas de morte no mundo. Porque hoje a prevalência de doença é crônica. Doença aguda hoje são poucas e qualquer um trata. Infelizmente, hoje predominam doenças crônicas, as quais a medicina tem um arsenal restrito e não dá nem para falar em cura, realmente. Se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. O ser humano é um ser energético, eu não tenho dúvida. Existe uma força vital que mantém você vivo, suas células trabalhando todas em conjunto, seus órgãos. O ser humano não é máquina, sabe? Ele tem uma força vital cuja origem nós estamos estudando na medicina quântica. A medicina do futuro será baseada em energia, já está sendo. E não tenha dúvida, ela será integralmente baseada em energia no futuro não tão distante assim. Nós somos feitos na essência de energia, nós somos feitos de vibrações, né? E normalmente essas vibrações são associadas a quê? Associadas à composição de minerais que nós temos. E devido a essas agressões que nós recebemos no dia a dia, das radiações, enfim, estilo de vida, cria uma instabilidade do nosso organismo, né? Essa instabilidade gera um desequilíbrio em relação ao universo. Isso é o fato primeiro gerador dos distúrbios da saúde. Então nós, para termos saúde, nós temos que manter a nossa vibração, a nossa energia em relação ao universo. A Quantum Bio se propõe a fazer uma revolução na saúde atual. Uma nova visão baseada na biofísica quântica aplicada, que será apresentada no primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. O objetivo do nosso congresso é buscar fatores que consiga pesquisar por que a pessoa desenvolveu aquele problema, né? Por exemplo, o câncer é uma coisa muito certa em cima de coisas erradas. Nós temos que descobrir esses fatores errados que conduziram a pessoa a desenvolver um câncer, ou diabetes, ou qualquer outra doença de ordem degenerativa. Serão 4 dias de profunda imersão, com participação de 2 autoridades internacionais em biofísica quântica para workshops exclusivos, além de 12 renomados profissionais da saúde que usam a biofísica quântica e a biorressonância na sua prática clínica. No espaço Histórias de Superação, os relatos daqueles que venceram a sua luta com a enfermidade. E no espaço Terapias Quânticas Integrativas, a prática ao alcance dos participantes com equipamentos de investigação clínica e terapias energéticas. E ainda, para você ter acesso a novos produtos e serviços, a Quantum Fair com diferentes expositores. Faça você também parte dessa revolução. Inscreva-se! Então, www.cifisk, C-I-F-I-S-Q.
Você pode entrar no site, né? Pode entrar na minha página, ou mandar um e-mail, entrar na página da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br, e faça a sua inscrição. Tem até uma campanha que está sendo feita agora. Agora sim, Iago, de 15% a 30% de desconto em relação ao segundo lote. Você pode garantir seu ingresso aí antes da virada do preço. Para quem é de fora de São Paulo, muitas pessoas estão vindo do Brasil inteiro com essas opções aí de alimentação, hospedagem. Então é isso, primeiro CIFISC, C-I-F-S-Q. Muito bem, vamos falar hoje agora sobre o arsênico. Sabe que estudos atuais apontam que 140 milhões de pessoas em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, estão sendo envenenadas por arsênico na água potável. Isso é um estudo científico que ocorreu durante o encontro anual da Sociedade Geográfica Royal, RGS, a sigla em inglês, em Londres. E mais, esse estudo aponta que a contaminação vai causar um número maior de câncer no futuro. Regiões como o sul e o leste da Ásia concentram mais da metade dos casos de contaminação conhecidos no mundo. Consumir grandes quantidades de arroz cultivado em áreas afetadas também pode ser um risco para a saúde, segundo os cientistas. Aqui no Brasil nós temos outro problema, que além da área cultivada, o pessoal usa o arsênico para desinfetar os espaços em que são armazenados o arroz. Abre aspas, é um problema global presente em 70 países, provavelmente até mais, disse Peter Ravenscroft, pesquisador associado da Geografia da Universidade de Cambridge. Abre aspas de novo, se você trabalhar com padrões de água potável usados na Europa e na América do Norte, verá que cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo estão acima desses níveis e correndo riscos, disse o Ravenscroft. O consumo de arsênico causa números maiores de alguns tipos de câncer, incluindo pulmão, bexiga e pele, além de outros problemas no pulmão. Alguns desses efeitos são percebidos apenas décadas depois da primeira exposição ao arsênico. No longo prazo, 1 em cada 10 pessoas com altas concentrações de arsênico na água potável vai morrer devido a esta contaminação, diz Alan Smith, da Universidade da Califórnia. Tipos de ação: neurotóxica, sistema nervoso central, no cérebro, sistema nervoso periférico, nos nervos, cardiovascular, tanto coração quanto veias e artérias, toxicidade respiratória, ou seja, nos pulmões, hepatotóxica, ou seja, fígado, nefrotóxica, ou seja, rins, carcinogênica e teratogênica, que significa malformações. Como é que se dá a excreção pelo pelo arsênico? Rins, principalmente, fezes, suor, cabelo, leite materno. Quando o paciente chega no consultório, a gente tem capacidade, por intermédio do biorressonância, avaliar se a pessoa está contaminada pelo arsênico ou não. Além das medicações, né, dos produtos da Quantum Bio para eliminar esses metais tóxicos, a gente trabalha com acupuntura, principalmente trabalhando com esses órgãos que são absolutamente afetados, né? Principalmente rins e fígado, pulmões principalmente. Então a gente faz mais ou menos o que a gente trabalha quando a gente quer trabalhar com a obesidade. Ou seja, a gente pelo pulso identifica que há excessos, normalmente há excesso de energia, porque o fígado está intoxicado, o rim está intoxicado, e há excesso nesses órgãos. E aí pela pulsologia a gente percebe que há uma certa excesso de energia nesses órgãos, e aí a gente acaba trabalhando, obviamente, que além da dieta e também desses produtos quânticos que nós utilizamos no nosso consultório. O arsênico pode dar dor abdominal, vômitos, diarreias, palmas das mãos e pés engrossam e tendência à transpiração. Os olhos incham, ficam vermelhos e ardentes, e há o aparecimento de herpes e faixas brancas nas unhas. Além disso, recentemente eu atendi uma paciente muito engraçada, eu não vou identificar pelo nome, mas pela alcunha de Maricota. Dona Maricota, 12 anos depois de percorrer vários consultórios de diversos especialistas,
relatava uma dor abdominal, inchaço abdominal, e ela falava que tinha um bicho andando, né? E aí eu falava, olha, não deve ser verme, pelo tamanho que você deve sentir isso, a tua barriga deve ser uma cobra, né? Deve ser uma naja. E aí eu peguei o pulso dela, a gente começou a trabalhar com a desintoxicação por intermédio de metais, também de vírus e bactérias, no caso dela, mas também, sobretudo, de metais, e com a acupuntura. Uma pessoa se enganou e ela pegou um remédio que era para tomar durante um mês, ela virou. Isso não significa nada do ponto de vista quântico, porque o remédio é informacional, ele não é hepatotóxico, né, nem nefrotóxico, porque ele trabalha com informações. Mas de qualquer maneira ela começou tomando o remédio, a gente fez 3 sessões de acupuntura, e aí outro dia ela ligou avisando que tinha tido uma diarreia muito forte, as fezes estavam muito escuras e tal. E a barriga dela desinchou e ela está até sorrindo. Eu até brinquei com a dona Maricota, falei, você chegou aqui como uma múmia e pelo menos está dando risada agora. Era uma brincadeira, mas foi verdade. Ela realmente estava muito constrita, e depois dessas 3 sessões, juntando tanto a medicação quântica quanto a acupuntura, ela teve uma grande melhora. Muito bem. São 14 horas e 23 minutos. Eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, a Carolina, que é nutricionista, Carolina Oliveira, nutricionista. Ela já esteve aqui no nosso programa para falar desses metais tóxicos, né, sobre principalmente o arsênico e o alumínio. Antes da gente falar do alumínio, vamos falar do arsênico em especial. Como é que é a sua prática clínica, Carolina, no sentido de trabalhar com contaminação desses metais tóxicos, sobretudo o arsênico? Você tem percebido em que nível dos seus pacientes que a população brasileira hoje apresenta contaminação por este especificamente, o arsênico, metal tóxico? Então, Baldan, 100% de contaminação. 100%? 100%. Todos os pacientes que chegam no seu consultório? Todos os pacientes que chegam no consultório estão contaminados por arsênico. E aí, qual a sintomatologia principal que você vê dentro desse quadro que eu comentei agora há pouco? Eu vejo uma sobrecarga hepática, sobrecarga renal, que dá para observar, né? A questão da digestão fica comprometida, né? Mesmo porque esses metais, as principais vias realmente é respiratória e gastrointestinal. Percebo também uma carência de enzimas, né? Porque, por conta dos metais tóxicos acaba ocorrendo por conta dos metais tóxicos, porque afinal de contas os metais eles influenciam muito na fixação do zinco e do cobre, na metabolização do zinco e do cobre, que também depende de outros minerais para serem fixados, né? Que os metais também acabam tendo essa interação aí, prejudicial no caso, né? Quais os principais problemas causados pelo arsênico? Você está falando da intoxicação do fígado, de rins e problemas de digestão, é isso? Sim. Bom, eu observo nos meus pacientes, assim, um alto nível de estresse, tá? Ansiedade, depressão, o arsênico, depressão, né? Síntese proteica prejudicada, tá? Pessoal que quer ganhar massa muscular, né? Eu vejo que existe um comprometimento aí, né, nessa questão enzimática, assim, né, da síntese proteica. Bom, intoxicação alta, né, porque a pessoa acaba não ficando com o metabolismo todo comprometido e essa intoxicação aumentada. Então, se você promove um processo de destoxificação, mas você não se atenta à questão dos metais tóxicos, é um pouco irrelevante, assim, né? Se você não tem um resultado satisfatório. E aí, como é que é teu procedimento ainda no consultório, nessa primeira consulta, na anamnese, em que você recebe um paciente, você diz 100% dos pacientes estão contaminados com arsênico,
E outro dia eu estava conversando com o professor Kunio Inamoto no curso de pós-graduação, e ele estava falando desse, realmente, eu decidi fazer essa pauta, inclusive depois de uma conversa com ele, porque ele falou que os índices realmente de contaminação por arsênico aqui no Brasil realmente estão muito altos, né? A partir disso, então, até que conversamos e falamos, vamos fazer uma matéria principalmente sobre o arsênico e o alumínio, que são dois metais tóxicos bastante importantes, e que causam uma série de patologias, e a gente está vendo, inclusive, cânceres no futuro. E a gente viu há pouco no filme que o Dr. Kater falou, né, que infelizmente a patologia deve crescer bastante ainda no futuro próximo. E aí você trabalha, assim, nós trabalhamos praticamente na mesma linha, né, ela com a nutrição, eu mais com a acupuntura, mas a gente sempre faz um diagnóstico com a Auramiter e percebe ali as intoxicações para começar um trabalho de desintoxicação, da detox, e eu trabalho com a acupuntura e você, obviamente, com a nutrição. Como é que você faz? Você utiliza o Auramiter, já começa a trabalhar com os kits de detox de metais para depois fazer teu trabalho de nutrição? Como é que é? Eu faço simultaneamente, né? Você é separado? Como é que é? Então, Baldan, o paciente chega até mim, eu uso a anamnese do ortobiomolecular do professor Cunio, uso a ressonância magnética, o Auramiter, para testar, faço, né, com os testadores, para ver se realmente tem os metais ou não. Mas assim, 100% dos pacientes têm, né? Faço também a ressonância, aquele aparelhinho, né, que eu tenho um aparelhinho onde eu vejo, né, essa contaminação alta de metais. E a questão é que não dá para você iniciar um processo assim terapêutico com o paciente se você não limpar o terreno biológico. Né? Porque essa contaminação, ela que causa os desequilíbrios orgânicos, né, no metabolismo, endócrino, né, neurológico, então assim, hepático. Então você realmente tem que limpar o terreno para você poder entrar com a nutrição, com os nutracêuticos, as vitaminas, os minerais, né, os aminoácidos, para realmente ter um resultado satisfatório. Ou seja, a desintoxicação é o primeiro passo antes da nutracêutica ou da própria nutrição, né? Sim, é o primeiro passo. Você diria que... É o passo inicial. Você diria, Carolina, que esses produtos da Quantum Bio para trabalhar com os metais tóxicos vão, com o tempo, reformular a questão da nutrição como um todo? Bom, eu creio que sim, Baldan. Pelo menos assim, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que esse curso que eu estou fazendo de pós-graduação é excelente, né? Nos traz muita consciência em relação a isso, uma nitidez em relação a destoxificações, né, de metais tóxicos, e não só de metais tóxicos, como de parasitas e a radiação eletromagnética, que também é um outro problema, né? Muito grave, por sinal, né? Muito grave, por sinal. E assim, a gente está tendo aulas mais aprofundadas em relação a isso, né? Tenho aula com o Alexandre Távola, que é ótimo, assim, e está nos ensinando muito. E eu vejo que a base de tudo, assim, o início de tudo é a destoxificação. Não tem como fugir mais disso, porque está tudo contaminado, né? Em especial o arsênico, ele incomoda, ele fecha as portas, o Symporter, né, chamado Symporter, ou as bombas de sódio e potássio, que na verdade fazem com que as portas das células se abram e se fechem, tanto para alimentação quanto para eliminação de resíduos. O arsênico em especial atrapalha muito isso? Atrapalha, bastante, sim. O arsênico, sim. São 14 horas e 33 minutos. Eu vou pedir pro... Não vou pedir não. Vou falar primeiro um pouquinho do alumínio, depois eu peço. Tem umas informações que eu colhi aqui na internet sobre os alimentos industrializados embalados com alumínio. E essa contaminação pode levar ao aparecimento precoce do mal de Alzheimer.
e a falta de concentração das crianças na escola e falta de memória da população em geral. Eu cheguei faz tempo já, né, eu vi um seminário sobre cozinhar nas panelas de alumínio, né, que eles liberam esse material e esse material vai para os rins, depois do rim sobe pela medula e afeta o cérebro. Quando ele se junta nas células nervosas no cérebro, ele praticamente inutiliza os neurônios. O pessoal do alumínio falou que não, obviamente, e tal, mas eu vejo aí muito interesses subliminares. Mas aqui fala, nesse texto que eu vi na internet, que se ao se utilizar talheres, panelas e outros utensílios de alumínio, principalmente se lavar esses utensílios com palhas de aço ou outras buchas que provocam grande atrito, há uma maior contaminação por alumínio, mas que pode ser evitada por intermédio de utilizações de inox ou outros produtos que não tenham, que sejam fabricados com esse alumínio. Caso seja indispensável a utilização do papel alumínio em alguma preparação, coloque a parte brilhante em contato com o alimento, pois é menos poroso e deixa menos resíduo. Além dos alimentos, tem desodorantes, é isso? Desodorantes. Que mais, Carolina? Shampoo? Desodorante, produtos de limpeza, os utensílios que você disse, a água, né, também. Maquiagens. Maquiagens, o principal é bismuto, né? O principal mineral que contamina as maquiagens, tudo que é perolizado, na verdade, é o bismuto, né? Mas também tem a contaminação por alumínio. E a questão que você abordou, né? Que é a questão dos produtos industrializados. Essas embalagens, né? As latas, essas embalagens de bolacha, né? Também tem a contaminação por essas latas alumínio. de alimento em que a gente se abre também está contaminada por alumínio? Também está contaminado com alumínio. Como escapar disso tudo, Carolina? Caótico, né? A gente está vivendo, assim, uma realidade meio caótica, assim. Eu acho que a gente tem que tentar se proteger da melhor maneira possível, sempre visando a nutrição, não tem como fugir da nutrição, né? A nutrição é uma realidade forte nessa questão. Fugir dos enlatados, dos produtos industrializados, né? Tem que fugir disso, tem que comer alimento vivo, alimento de verdade, né? Voltar lá no tempo da sua avó, lá, que realmente dava valor para essas questões, para os alimentos in natura, né? E, assim, a questão, por exemplo, dos enlatados, né? O pessoal me pergunta muito, assim, pela facilidade, né, de comer, chegar em casa, tem uma latinha, abre a latinha, vai lá e come. Então, o atum, por exemplo, a sardinha. Eu acho, assim, que para você minimizar a situação, o que você pode fazer? Você usa o atum ou a sardinha em óleo, né? Em óleo, descarta aquele excesso de óleo e consome o atum. E a sardinha também? Os dois? A sardinha também, porque você manda aquele excesso embora de alumínio, porque se você comprar na água isso não acontece, porque gordura tem uma certa atração por esses metais, né? Então, se você compra no óleo é muito melhor por essa questão, porque você consegue eliminar muito mais. Já na água não acontece isso, você não consegue fazer isso. Aí você vai consumir 100% o que tiver ali de metal tóxico. Quer dizer, então, que as latas que você recomenda para comprar, então, que sejam conservadas no óleo. Não menos pior. É menos pior. Porque na água, realmente, é um problema bem mais sério. Sim. Muito mais sério. Muito mais sério. Porque daí você não tem descarte, né? São 14 horas e 37 minutos, faremos um breve intervalo, não saia daí, voltamos já já. Estou entrevistando a Carolina Oliveira, que é nutricionista, está fazendo curso de pós-graduação e também foi colega nossa no curso de formação aqui dos terapeutas quânticos, né, por biorressonância, por intermédio da Quantum Bio. A gente volta já já, 2 segundinhos, a gente já volta.
14 horas e 40 minutos. Eu quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão curtindo o nosso programa. Érica Ribeiro Senise, a Vânia Almadi, Ulisses Boechat, Alex Spencer, a Ed Baldan, Lena Borges, Leila Lacerda, Juarez Vieira, Maria Elisete Santos, Fátima Braz, Clarice Felizardo, Márcia Santos, Lilian Paves, Alerte Namor. Eu estou, como eu disse, tanto na página do Facebook quanto no nosso chat da nossa página da AltV. A Cláudia está perguntando se eu encontrei um componente, eu não queria falar, né, Cláudia? Já falei agora. Se eu encontrei um componente da maricota sobre laranja. Não, a laranja tem muita concentração de arsênico? A Cláudia está perguntando. Se saiba não, eu não mais sei. o arroz, né? Mais o arroz, O né? arroz e o arroz brasileiro e o vinho americano Vinho americano? estão contaminados. Alta contaminação por arsênico. E eu gosto do vinho americano da Califórnia também. É, né? Eu gosto do vinho da Califórnia. Então, Cláudia, em relação à laranja, não. Foi dado uma intolerância à laranja. Por isso que eu A laranja, proibi. ela é muito ácida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem artrose, tem artrite, esses problemas, né, reumatoides, assim, eu não aconselho consumir a laranja e nem o tomate, por ser muito acidificante. Ouviu bem, Cláudia? O programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área preventiva, da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância. Eu vou pedir para o Iago ou para o Marcelo, quem estiver no Switch, por gentileza, colocar o slide dos cursos próximos, para a gente citar aqui dos próximos cursos. Muito bem. É dia 22 e 23, sábado e domingo, curso prático de biorressonância, módulo 2, em Porto Alegre. Informações por esse telefone que vocês estão vendo aí, o 50 3395 5608. Em Porto Alegre, 50 3395 5608. Falar com a Norma Torresan. Maiores informações, se não nesse curso que você tiver, mas outros cursos que irão ocorrer, a gente vai estaremos aqui sempre informando, mas você pode consultar também por intermédio de e-mail, relacionamento@quantumbio.com.br, relacionamento@quantumbio.com.br. No nosso manual aqui, no nosso curso de biorressonância, que eu pedi para a Carolina trazer, porque o meu está na clínica, os sintomas de contaminação por alumínio: dificuldade de respirar, dificuldade de memória, rouquidão, ansiedade, depressão, seborreia no couro cabeludo, esclerose cerebral e etc. Eu quero falar aqui sobretudo sobre depressão. Outro dia eu coloquei na minha página, eu fiz pós-graduação em psicopatologia e a minha monografia foi acupuntura e depressão. Por quê? Porque há 5.000 anos atrás, quando o Wanzi pediu para o seu médico Quipo, estabelecer os cânones da acupuntura, obviamente os chineses daquela época não tinham depressão, que é um mal muito mais moderno do que outra coisa. E aí eu fiz uma crítica a partir de uma conversa com uma médica paciente, uma senhora aposentada, uma médica aposentada, que eu tenho grande admiração. Eu vou atender ela na casa dela e o atendimento de 40 minutos acaba virando 1h30, 2 horas, porque ficamos conversando. Ela tem uma cabeça absolutamente aberta, não só à importância da divindade na criação do universo, mas também ela é muito aberta aos princípios da saúde quântica. E ela falava para mim ali os meus princípios profissionais, né? Ela falava assim, as pessoas não têm paciência, querem tomar uma bolinha e acabou. Não querem ter paciência de... Nós falávamos na oportunidade sobre a homeopatia. Não tem paciência de harmonizar ela com ela mesma, ela com o céu, com a terra, com o universo, com as pessoas e tal, que é o que a gente acaba buscando em nossos consultórios, né, obviamente. E ela falando muito sobre isso, eu acabei postando no Facebook, falando exatamente sobre a depressão. As pessoas deprimem por uma série de razões, têm problemas objetivos, ou endógenos ou exógenos. Não sou contra a utilização da alopatia nesses casos, em alguns casos, mas o que acaba acontecendo, as pessoas acabam se viciando nos antidepressivos alopáticos, e aí eu até brinquei, né? Fica meio parecido com aquele bichinho que come coisas que
não servem mais ao nosso organismo e ficam rindo o tempo todo, né? Porque fica tomando remédio, rindo, achando que a vida está bem, a vida está uma bela de uma porcaria. E realmente é um trabalho bastante complicado. Carolina, como é que você avaliaria a importância do alumínio nesses casos de depressão, no teu consultório? Bom, o alumínio, ele assim, eu digo assim, que hoje existe uma doença chamada fadiga mitocondrial, tá? Então, assim, o alumínio, ele vai na mitocôndria, que é a tua casa de força da célula, que vai te dar energia, correto? E nós dependemos dessa casa de força para ter saúde e para viver, que é o substrato energético nosso, que é o ATP, né? Então, assim, o alumínio, ele interfere nessa metabolização energética, tá? E assim, ele atrapalha muito a captação de glicose da mitocôndria pela célula, né? A mitocôndria é uma organela, né, principal da célula, responsável pela produção de energia. É bom a gente falar para as pessoas, né? Sim. É uma organela dentro da célula, dentro do núcleo da célula, em que ela gera energia. Que ela gera energia, justamente. Por intermédio da ATP, né? Ela gera energia através da gordura e através da glicose, né? Então, e aí você está dizendo que está tendo uma fadiga mitocôndrica. E como existe a fadiga adrenal hoje, que não é diagnosticada, que também é um problema sério, e também tem a ver com toda essa questão tóxica que nós estamos sujeitos hoje, né, de metais e parasitas e radiação eletromagnética, paralelamente existe uma fadiga que nós chamamos de fadiga mitocondrial, que é uma doença nutricional, tá? Nutricional, porque você só consegue ressuscitar a sua mitocôndria a partir do momento que você tem substratos nutricionais adequados para isso, substâncias adequadas para fazer isso. Mas assim, o alumínio, ele realmente atrapalha todo o processo de metabolização da glicose, de alguns minerais que são super importantes na mitocôndria. Por exemplo, complexo B é super importante, coenzima Q10, a ubiquinona, faz o papel, né, desse transporte de energia para vir formar o ATP, e nós temos esse substrato energético, né? Então, assim, o alumínio, ao invés dele direcionar o substrato energético para dentro da célula, ele faz o processo inverso. Então, esse substrato, ao invés de virar glicose, energia dentro da célula, ou a gordura, o que ele vai fazer? Ele vai virar lactato. Então, o nível de lactato, de ácido lático, começa a subir. Inclusive, se agregando as fibras musculares, dando dor, inclusive, muscular. Também. A fibromialgia poderia ser explicada dessa maneira? Também. Acho que assim, a fibromialgia poderia ser explicada, o Alzheimer, que você citou, o Parkinson, né? É tudo doença mitocondrial, fadiga mitocondrial. Fazendo um trabalho de detox e, obviamente, de nutrição adequada, eu acredito que dá para reverter esses quadros. Dá sim, claro. Dá para reverter esses quadros. Dá, com uma dieta adequada, os nutrientes corretos, tá? A gente consegue reverter o quadro, mas assim, é aquela coisa básica, né? Limpar o terreno biológico. Limpar sempre o terreno biológico. Sempre limpar o terreno biológico. Então, para falar sobre isso, lá no nosso consultório, tanto no dela quanto no meu, que aliás é no mesmo lugar, né? Nós atendemos na Quantum Bio aqui em São Paulo. Quero deixar o meu telefone 5594-7736. Tem o GC aí? 5594-7736. A minha página www.jcbaldan.com.br. E também o e-mail, muitas pessoas me escrevem, é o jcbaldan@gmail.com, e o telefone é esse. Nós trabalhamos lá com os métodos de diagnose
e também com os produtos da Quantum Bio que eu quero colocar agora no ar, o kit 1, 2, 3, 4 e 5. Na verdade, esses kits, pode colocar a imagem, por favor? Isso. O kit 1 está no meio, o 2 à sua esquerda, o 3 à direita, o 4 à esquerda e o 5. O professor Kuninamoto foi bastante feliz porque cada um desses produtos trabalha uma série de metais. O kit 1, esse que está bem no meio, trabalha tanto com alumínio, com arsênico, chumbo e mercúrio. O kit 2, que está logo à esquerda, é modulação de antimônio, berílio, cádmio e níquel. O 3, bário, tálio, titânio e bismuto. O 4, enxofre, estanho, cobalto e cobre. E o 5, platina, prata, silício e urânio. Para o que nós estamos falando aqui, obviamente, né, quer dizer, bastaria ministrar o kit 1. Entretanto, né, a Carolina me corrige se eu estiver errado, para que a gente ministrar esses produtos, pode voltar aqui, Iago, por favor, para ministrar esses produtos, obviamente precisa passar por uma consulta para fazer uma avaliação se precisa ou não. Não é fazer pegar um pouquinho de cada kit e ir tomando, porque vai desativar esses metais. Não, precisa fazer a consulta para saber que realmente... quais metais são, né? Concorda? Está certo, lógico, né? Claro. Precisa ter uma direção, né? Quais metais eu preciso detoxificar. O kit 1 e o kit 2 são os principais metais, que nós estamos sujeitos hoje nessa contaminação, né? São os principais. Alumínio, arsênico, chumbo e mercúrio no kit 1 e o kit 2, antimônio, berílio, cádmio e níquel. A partir do momento que você começa a trabalhar com esses kits, qual a melhora que você observa em seus pacientes, Carolina? Nossa, outra coisa, assim, é impressionante. 30 dias de tratamento, o paciente muda, assim, muda. Outra disposição, tem uma disposição energética muito boa, principalmente o pessoal aí que gosta de academia, os atletas, melhoram muito a performance, dormem muito melhor, o nível de ansiedade diminui bastante, o nível de estresse também, né? A própria metabolização, né, dos nutrientes, que eu já comentei aqui a respeito das enzimas, porque interferem muito esses metais nas enzimas, considerando que só pela falta do zinco, né, 450 enzimas estão comprometidas, funções digestivas, né, e sem contar que outros minerais importantes, como o manganês e o cromo, também têm a sua fixação prejudicada em relação a esses metais. Então, assim, eu vejo, assim, só melhoras, tá? Então, assim, eu mesma sou um exemplo disso, porque eu comecei a fazer o tratamento aí há uns 4 meses, mas eu tive uma evolução no meu quadro clínico impressionante, coisa que eu nunca consegui resolver, tireoide, exaustão adrenal, questão de peso mesmo, não conseguia diminuir peso, diminuir absurdamente, emagreci super bem. Então, assim, realmente a gente fala isso com convicção, por quê? Porque realmente nós fazemos isso, utilizamos isso na gente, tá? A gente não está falando de forma empírica isso. Não, a gente vive isso. Realmente é importante o profissional ter esse conhecimento com ele, a experiência clínica com ele mesmo, para a gente poder passar para vocês com convicção do que a gente está falando. Então, assim, é espetacular. Não, esse é um fato bastante importante, lembrado pela Carolina, porque nós experimentamos, né? E geralmente eu já atendi médicos, cardiologistas que faziam aqueles exames de imagem do coração e tinha tendinite no cotovelo, né? Cotovelo de tenista, e a gente fazia acupuntura, eu de vez em quando, às vezes piorava muito, falava, toma um anti-inflamatório, ele olhava para mim e falava, você é louco. Eu falei, para os seus pacientes você passa, né? Eu brincava com ele, porque era um amigo, inclusive. Ele falou, não vou tomar isso não. Eu falei, aham. A diferença é que nós consumimos esses produtos, sabemos qual que é a diferença. Assim como eu faço acupuntura, né? Eu recebo acupuntura, eu faço autoacupuntura e eu também sei dos efeitos. Então é muito diferente você consultar um profissional que normalmente também aplica os suas próprias técnicas. A Clara se pergunta se todos os kits são de limpeza e se todos usam o mesmo kit.
Na verdade eles não são de limpeza, eles desativam esses metais, né? Depois ele vai sim tirando esses metais do organismo. E como eu disse anteriormente, não é todos os mesmos kits não. A gente precisa fazer o teste com a Auramita, fazer a avaliação por qual tipo de metal está ocorrendo essa contaminação. A grande alegria, né, e a sorte e a coisa bacana que o Dr. Cunil fez, ele juntou, né, em cada um dos kitens quatro metais, né? Por exemplo, kit 1, alumínio, arsênico, chumbo e mercúrio. Quem tiver contaminado por qualquer um desses metais vão trabalhar com a modulação frequencial de desativação desses metais. Isso que a Carolina acabou falando também é muito importante, porque às vezes fica pensando, está dando baixa de zinco. Tá bom, você ministra zinco, mas se você está contaminado por alumínio ou arsênico, você não vai estar absorvendo, é isso? Né? Sim, claro. E atrapalha a captação de selênio também, né? Não, então, e aí não adianta ficar ministrando... É super importante para tireoide, né? Não adianta ficar ministrando esses selênio, zinco, cobre, cobalto, cromo e etc. se você não tem... Se você não está com o terreno limpo, né? Não adianta porque não vai ser absorvido. Não, porque esses metais atrapalham, né, toda a metabolização. Então não tem como. Você tem que trabalhar... O início de tudo é essa detoxificação de metais. Aí. É a limpeza do terreno biológico. É a limpeza do terreno biológico, justamente. Primeiro se limpa a casa para depois começar a se construir. Depois se nutrir com os nutrientes corretos para a gente não vir a ficar doentes, tá? Eu quero convidar, antes de terminar nosso programa, que no dia 19 de setembro eu irei ministrar um workshop sobre AFT, a Emotional Freedom Technique, é uma técnica de libertação emocional criada por um engenheiro norte-americano. Nós vamos falar sobre isso, uns pontos que se bate com mistura neurolinguística, que se dá com comandos para distúrbios energéticos e bloqueios emocionais. É bem interessante. Quem tiver interesse, pode ligar para a Clínica Vitalidade, 2495-1239, 2495-1239. Repetindo o telefone, 2495-1239. Se tem kits de manutenção, a Cláudia está perguntando, há kits de manutenção, Carolina? Kits de manutenção? Não é bem kits de manutenção que existem, na verdade, a cada tempo você tem que fazer uma consulta para que se... Né, normalmente, cada medicação, não é uma medicação, então, é um remédio quântico. Né? Porque assim, o professor, ele nos orienta, tá, que hoje, nos últimos 50 anos, essa exposição, né, nós estamos muito mais expostos a todos esses metais, né, a toda essa contaminação. Então, assim, antes, por exemplo, era necessário fazer essa detoxificação a cada 5 anos. Hoje, né, devido a essa alta toxicidade que nós estamos expostos, essa realidade mudou. Então, assim, nós, como profissionais, orientamos a cada 3 anos. E, às vezes, até antes, mas daí tem que estar procurar o especialista, tá se consultando para a gente realmente tá observando essa questão. Muito bem, eu agradeço muito a presença da Carolina Oliveira. Eu que agradeço, Baldan. Foi um muito prazer obrigada. recebê-la aqui, Igualmente. sempre falando e dando dicas importantes aí sobre a detoxificação de metais tóxicos, bastante interessante. Então, eu deixo a tela e o monitor e os microfones para que você dê os seus contatos. O telefone é o mesmo, né, da Quantum Bio aqui de São Paulo, é o mesmo telefone nosso, não é isso? Isso, o telefone é o mesmo. 5594-7736. 5594-7736. Isso. Quantum Bio. O meu Instagram é @carolnutrição. Todos os dias eu boto lá dicas de nutrição em relação a essas questões dos metais tóxicos e dos nutrientes e suplementação. E também eu gostaria assim de oferecer para o pessoal que acompanha o Baldan aqui, que acompanha o nosso trabalho, uma avaliação gratuita comigo, nutricional, para a gente poder verificar essa questão aí dos metais tóxicos. E eu estou à disposição para qualquer dúvida. E eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada.
Então são 15 horas e 2 minutos. Eu agradeço muito a participação de todos, a assistência, obviamente, a participação da Cláudice, enfim, de todas as pessoas que assistiram e curtiram o nosso programa. E desejando a vocês uma ótima semana. Semana que vem nós vamos falar sobre ginecologia. Vou trazer uma ginecologista que também trabalha com a nossa linha de trabalho. Vamos falar um pouco da saúde da mulher. Não perca, toda segunda-feira às 14 horas estamos aqui ao vivo, falando sempre de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Porque não dá para ser feliz sem ter saúde. Não dá para ser feliz não tendo qualidade de vida. E não dá para ser feliz sem saber quem você é, o que você está fazendo aqui. A gente precisa saber, ter consciência de quem somos, né? Do que é o mundo, o que é o universo, o que são o planeta Terra, as pessoas, o que a gente pode fazer pelo próximo para que todos cresçamos, né? Para que todo o planeta evolua, nós temos que fazer e cuidar da nossa evolução interna, interior, nos transformarmos, né? Sermos cada dia mais melhor do que ontem, né? A gente sempre cada dia mais melhor do que ontem e pior que amanhã, né? Sempre evoluindo e ajudando as outras pessoas a que também se realizem. Fazendo isso, estaremos seguramente construindo um mundo melhor. Agradeço a todos pela participação, desejo uma ótima semana até segunda, 14 horas. Um abraço a todos.